Enquanto o presidente Bolsonaro tinha como objetivo reduzir os impostos e era totalmente contra a taxa das blusinhas, Lula e Haddad trabalhavam firme para arrancar cada centavo dos brasileiros, inclusive criando um imposto a cada 27 dias. E agora, com a sua popularidade baixa a cada semana, o Lula resolveu remover a taxa das blusinhas que ele mesmo criou. E o pior é que ele usou seus capachos Érica Hilton e o Lindinho para tentar culpar a direita da própria taxa que ele mesmo criou. Antes de mostrar para vocês os militantes da Globo desmentindo o descondenado, eu vou mostrar para vocês ele mesmo se contradizendo e em seguida o próprio Taxade dizendo quem articulou a taxa das blusinhas para arrancar dinheiro dos brasileiros. Ou seja, como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Eu quero uma relação extraordinária com os chineses, a melhor possível. Mas nós não podemos aceitar, sabe, que as pessoas fiquem vendendo para cá coisas sem pagar imposto nenhum. Eu achava desnecessária o aumento da blusinha. Achava desnecessário, porque são compras muito pequenas. Pois é. São compras de R$50, R$60, R$70, sei lá, coisas que não tem nada muito significativo. Este outro assunto das blusinhas, como ficou conhecido, é um assunto que não diz respeito a esse projeto, tem que ser tratado de uma outra maneira. E a vontade popular, nesse momento, inclusive, é ser completamente contrária a essa taxação. Acaba de sair da reunião de líderes e aqui não foi possível fazer um acordo, o relatório está mantido e vamos para o voto. O relator é relator, ele relata como a consciência dele manda. E nós vamos amanhã apresentar um destaque de votação para reincluir no texto a taxação de 20% acordada na Câmara dos Deputados. Só isso. Infelizmente, de 5, 6 anos para cá, essas empresas usaram um expediente, como o senhor colocou, ilegal, para passar como remessa, pessoa a pessoa, o que era uma venda comercial. Tá? Falando português claro. Só que havia determinação política que durou 5 anos que nada fosse feito. Eu digo que é política porque se você falar com qualquer auditor da Receita Federal, eles vão dizer, nós avisamos. Nós avisamos. Teve um nome estrangeiro que um único remetente mandou 17 milhões de remessas para o Brasil, como se fosse pessoa a pessoa. Isso estava apurado pela Receita Federal, ninguém fez nada. Nada. 6 anos sem ninguém fazer nada. Deixando a boiada passar. O que aconteceu quando a gente se deparou com o problema? Fizemos o remessa conforme. E agora nós estamos num debate que está no Supremo, que está aqui, que está no Executivo, sobre onde colocar o sarrafo disso. E há muita preocupação, evidentemente. Há preocupação com a opinião pública, há preocupação com os empregos do comércio local. A minha opinião pessoal é de que venda é venda. Venda é venda. Se ela aconteceu em território nacional, ela tem que ser isonômica. É o meu entendimento. Então, a preocupação do comércio é legítima, na minha opinião. A preocupação da indústria, que já está sendo afetada, é legítima. Mas precisa haver um entendimento dos 3 poderes em torno dessa questão que saiu do controle, não agora. Porque, na verdade, isso começou lá em 2018, 2019, em que essa curva começa a entrada fraudulenta dos produtos e ninguém toma providência. Eu fico admirado de ver como isso não foi objeto ainda de uma investigação. Por que isso aconteceu? Se tivesse resolvido na origem, nós não teríamos o problema que temos hoje. A taxa das blusinhas é um equívoco desde que ela foi criada em agosto de 2024. Ela era um imposto de 20% de importação para as compras internacionais abaixo de $50. Ela foi criada pelo Congresso Nacional e promulgada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no que se chamou na época de uma responsabilidade
compartilhada. A justificativa era coibir fraudes, porque muita gente fracionava as compras para ficar sempre abaixo do limite de isenção de $50 e estimular e ajudar o setor privado nacional, tanto a indústria quanto o varejo, principalmente o setor têxtil. Nessa terça-feira, o governo Lula revogou a taxa das blusinhas. Disse que já tinha feito o seu trabalho de fiscalização, de modernização e que agora podia revogar a taxa. Não se sustenta. A fraude pode até ter caído porque muitos marketplaces, como a Shein e a Shopee, aderiram a um programa do governo que se chama Remessa Conforme. Eles passaram a passar os dados de vendedor e comprador para a Receita Federal melhorar a fiscalização, mas isso não significa que a fraude cessou. Agora, o principal objetivo, que era dar mais competitividade para a indústria e para o varejo, certamente não foi alcançado nesse curto período de tempo. O produto importado continua muito mais barato. A taxa das blusinhas era o que ela sempre foi, protecionismo. Agora, o presidente Lula, há 4 meses da eleição, ele acaba com a taxa porque ela é muito impopular. Uma pesquisa feita pela Quest lá em 2023, quando essa polêmica toda começou, perguntava para as pessoas qual era a notícia negativa que elas tinham ouvido, perguntava aos brasileiros do governo Lula. E numa menção espontânea, a maioria respondia à taxação das blusinhas da Shein e da Shopee. Você vai ter a redução dessa arrecadação e você vai ter a redução da arrecadação do setor varejista industrial brasileiro, que vai produzir e vender menos por conta do fim da taxa das blusinhas. Então, o impacto total dela a gente ainda nem sabe. Esse é um caso em que o imperativo eleitoral de ambos os lados, do governo e da oposição, claramente foi o que deu as cartas aí. Então, o imperativo de não querer pagar esse alto preço nas eleições é que falou mais alto do que uma discussão econômica, que também não é preto no branco. Ela também é uma discussão bastante complexa, mas que exigiria, portanto, mais cuidado. Você tem, de um lado, que tem sido levantado aqui, o impacto fiscal da taxa das blusinhas, o impacto que acaba sendo relevante para a arrecadação do governo. A gente vê o drama do governo de equilibrar as contas públicas, pode ter certeza que vai sair do bolso de alguém essa isenção. Você tem, por outro lado, também desse lado que seria o favorável da taxa das blusinhas, o argumento dos setores econômicos brasileiros, dizendo o produto chega da China aqui pagando 0 de imposto. O produtor brasileiro, ele está pagando uma taxa de impostos altíssima. E aí? Fora todas as questões logísticas, de infraestrutura, trabalhistas, como é que você concorre com a empresa? Fala-se mais do varejo, mas também a indústria brasileira de roupas, por exemplo, como é que ela vai concorrer com o produto chinês que entra aqui? Se ela não conseguir concorrer, lembrando que mudou radicalmente essa situação a partir do momento que se criou as plataformas de varejo chinesas, né? Porque antes não era tão simples para um consumidor, pessoa física, trazer um produto chinês para cá. Hoje em dia ficou a coisa mais fácil do mundo. Então, como é que vai se dar essa concorrência? Se as empresas brasileiras forem fechar, o que vai acontecer com todos aqueles empregos que dependem dessa indústria e do varejo brasileiro hoje em dia? Então, esse é um outro ponto econômico. Por outro lado, tem um argumento que é o seguinte, tá bom, mas quem está pagando essa conta da taxa das blusinhas é as classes C, D e E brasileiras, seja ao pagar a taxa em si, seja ao pagar mais caro pelo produto aqui no Brasil. Então, elas estão sendo as prejudicadas, elas ficaram com essa conta na mão. Como é que você sai disso? Não é simples. Eu acredito que a reforma tributária que o governo já aprovou e o Congresso aprovou vai ser um passo importante nesse reequacionamento, só que a aplicação dela vai demorar ainda, então é uma coisa, estamos falando de anos até a adaptação total do sistema econômico. E você tem uma série de outras questões, que é preciso melhorar o ambiente de negócios brasileiro, uma agenda de produtividade e de eficiência econômica aqui dentro do Brasil, que também demora anos. Mas, enfim, toda essa discussão acaba sendo atropelada pelo calendário eleitoral, que, evidentemente, efeitos nas empresas, efeitos possíveis no emprego, que só vai ser sentido dali a um tempo, fala mais baixo do que o interesse direto e a memória direta de milhões de eleitores brasileiros que começaram a pagar mais caro para consumir bens de até $50 que antes eram importados sem taxa nenhuma, né? E só para finalizar, o governo, nesse movimento também querendo ser o padrinho
do fim da taxa das blusinhas, ele está apostando também numa certa amnésia, né? Numa certa reengenharia da memória coletiva nacional, porque o governo lá atrás foi a favor. Desde 2023, quando o Ministério da Fazenda e a Receita começaram a apertar a cobrança dos encargos, do que entra no país, e depois, em 2024, com realmente a criação da taxa de 20% de importação para essas pequenas importações. O governo estava junto de tudo aquilo e agora ele tenta dizer que não apenas agora ele é contra, mas que sempre foi. Isso eu também não sei se é muito convincente. Esse foi um debate feito de forma técnica no país. Agora a gente está no modo populismo eleitoral, tá? Foi um debate técnico. É preciso dizer o que aconteceu. Você tinha empresas ameaçadas, o setor varejista, o setor têxtil do país, o vice-presidente, então ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, fez uma defesa enfática em relação a isso. O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez uma defesa enfática e esse debate foi vencido internamente no governo. É verdade que a primeira-dama Janja tinha uma visão que isso era impopular, de fato é impopular, todo mundo quer comprar mais barato, mas a questão não é essa, assim, que agora eu estava ouvindo a equipe econômica falando aqui já trechos de que agora o setor está regulado, não está, que está tudo normalizado, não está. Você teria que dar condições e incentivar a produtividade da indústria brasileira. E você ter competitividade do ponto de vista da área de varejo do país, em condições de igualdade. Então, de fato, você teria que pegar até parte dessa arrecadação e investir em produtividade. O Brasil tem um problema sério de produtividade. Isso teria, mas não é acabando do dia da noite por causa da eleição. É isso que a gente está vendo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se gostou do conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas notícias. Ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Deixa também sua opinião nos comentários. Ela é muito importante. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.